Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. É com muito prazer que iniciamos a terceira aula do nosso curso, que versa sobre a teoria geral dos contratos. Vamos dedicar essa aula para o estudo dos princípios contratuais. Eu me chamo Tiago Godoy e vamos discutir, como eu disse nessa aula, a questão dos princípios contratuais, sempre abordando temas correlatos importantes aos princípios contratuais. Para discutir esse tema, eu estou aqui com os nossos 3 alunos presenciais, Adriana, Marlon e Luísa, que vai interagir com a gente, participando dos exemplos, participando através de perguntas, talvez reflitam as perguntas que vocês têm em mente aí assistindo a aula, e você pode interagir também trazendo para a gente as questões. É só você, através do e-mail saberdireito@stf.jus.br, coloque o seu questionamento, que com muito prazer eu vou lhe responder. Aliás, é importante destacar que é importante você colocar ou o meu nome, professor Tiago Godoy, ou então Teoria Geral dos Contratos, para que seja encaminhada para mim a questão, para que eu possa lhe responder com muito prazer. Você lembra do que nós vimos na última aula? Na última aula, nós encerramos o estudo da classificação dos contratos. Claro que abordando as principais classificações, né? Estudando os princípios, nós veremos outras classificações. Mas nós vimos no tema próprio o contrato unilateral, bilateral e plurilateral. Nós, na primeira aula, inclusive, nós vimos o contrato oneroso e gratuito. E na segunda aula, na última, nós estudamos os contratos comutativos e aleatórios, reais e consensuais, aí iniciando, destacando algumas questões sobre a formação dos contratos, o estudo da proposta e da aceitação. Como eu disse, essa aula, princípios contratuais. E o primeiro princípio, qual é? Princípio da voluntariedade, também chamado princípio da autonomia da vontade. O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da voluntariedade, também chamado princípio da autonomia da vontade. Você sabe o que diz esse princípio? O princípio da autonomia da vontade ou da voluntariedade diz o seguinte: eu contrato se eu quiser, sobre o que eu quiser e com quem eu quiser. Eu sou livre para contratar. Se eu quiser contratar, eu contrato. Se eu não quiser contratar, eu não contrato. E veja que o princípio da autonomia da vontade, ele se refere não só ao contratar, mas sobre o que contratar, contrato, acordo de vontade, e com quem contratar. O princípio é bastante simples. O que nós podemos aprofundar na discussão é o que se convencionou chamar de crise dos contratos. Hoje, nós vivemos o que se convencionou chamar de crise dos contratos. Por quê? Hoje em dia, dificilmente você encontra contratos paritários, ou seja, outra classificação. Contrato onde você senta à mesa com outro contratante e negocia cláusula a cláusula do contrato. Hoje prevalece o que nós chamamos de contratos de massa, que são contratos padronizados, que você entrega para as pessoas assinarem ou não. São os contratos de adesão. E o que é pior, muito desses contratos de adesão se referem a serviços públicos essenciais. Só uma observação. Quando eu falo em serviços públicos essenciais, eu não estou abordando tema de direito administrativo e tema de direito tributário para falar em taxa e tarifa. Eu estou usando aqui no sentido leigo, essenciais em termos práticos, tá? Na questão de definição de taxa e tarifa, falam que luz não é serviço público essencial. Aqui nós estamos no campo prático. Você não pode ficar sem luz na sua casa. A gente fica sem luz durante 10 minutos e já fica nervoso. Veja, você vai para o apartamento ficou pronto, recém-construído. Primeira coisa que você vai fazer é contratar serviço de energia elétrica para sua casa. Você tem poder de negociar o valor do quilowatt-hora? Você tem o poder de negociar as cláusulas do contrato? Não. O contrato é pronto para você. Você assina se quiser. É um contrato de massa, um contrato de adesão. Mas é um serviço público que eu preciso. Eu não tenho direito de falar não quero. Você vai acabar assinando, sejam os termos que forem. Você pode, no máximo, negociar a data de pagamento, pagar dia 5, pagar dia 10, pagar dia 15. Mas essa restrita negociabilidade não tira a natureza de adesão do contrato. É um contrato de adesão. Então, isso chamou de crise dos contratos,
Porque você, na verdade, em grande número de casos, não tem essa voluntariedade que o princípio diz. Porque você é obrigado a aderir a um contrato por ser um serviço público essencial nos termos leigos, nos termos do dia a dia. Tá? Para não entrar na polêmica de taxa e tarifa e direito administrativo. Não quero entrar nessa polêmica. Então, vejam, que voluntariedade é essa? Agora, na verdade, essa crise não é tão grande como parece. Porque o contrato de adesão ele é muito controlado. No caso do serviço público, você tem as agências reguladoras que fiscalizam isso e colocam parâmetros, limitações. Tá? Nós vamos estudar mais na frente o chamado dirigismo legal e o dirigismo judicial do contrato. Quando um proprietário quer fazer um contrato de aluguel, ele tem que respeitar o que a lei do inquilinato estabelece. Dirigismo legal é a lei limitando o poder de contratar, controlando esse contrato. E nós vamos ver que hoje prevalece o dirigismo judicial, através de conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais. Mas deixa eu falar isso quando eu falar de função social do contrato e teoria e princípio da boa-fé objetiva. Eu falo mais na frente. E mais, o próprio Código Civil, quando fala na teoria geral dos contratos, artigo 423 e 424, protege o aderente no contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele contrato em que uma das partes apenas adere ao contrato. Ele não tem poder de negociar cláusula a cláusula desse contrato. E como eu disse, o 423 e 424 tiram duas vantagens para o aderente nesse contrato de adesão. Você poderia me questionar, mas isso não fere a isonomia? Não estaria a lei ferindo a isonomia, privilegiando o aderente? Não se esqueça que o verdadeiro princípio da isonomia não é tratar todo mundo igual. Isso é uma isonomia formal. Prevalece a isonomia material, também chamada de isonomia aristotélica, porque foi Aristóteles que trabalhou esse tema na sua obra Ética a Nicômaco. O que diz o princípio da isonomia material? Isonomia de verdade não é você tratar todo mundo igual. É você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na proporção de sua desigualdade. Se as pessoas são desiguais e você mantém um tratamento igual, você mantém a desigualdade. Vamos privilegiar a parte mais fraca para atingir uma igualdade real, de fato, aristotélica. O aderente é mais fraco em relação ao proponente, porque estabelece unilateralmente as cláusulas desse contrato. Você apenas adere. Então, privilegiar o aderente não é ferir isonomia, pelo contrário, é realizá-la, a verdadeira isonomia material. E quais são as duas proteções que o Código Civil dá para o aderente no contrato de adesão? Primeira, 423 e 424. Se existe no contrato de adesão uma cláusula contraditória ou ambígua, como é que eu faço uma interpretação desse contrato? Privilegiando o aderente. A interpretação de um contrato de adesão privilegia o aderente diante de cláusulas ambíguas e contraditórias. Ou é o 423 ou o 424. O outro artigo estabelece outra diferença. É nula a cláusula no contrato de adesão que retira do aderente um direito estrutural daquele contrato. Não se engane, nada impede que em um contrato de adesão possa ter uma cláusula desfavorecendo o aderente. O que não pode existir é uma cláusula que retire dele um direito estrutural daquele contrato. Quer ver um exemplo do seu dia a dia? Quantas vezes você para em um estacionamento de um shopping ou de um supermercado e você vê lá no canhoto que você recebe: não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos no veículo, danos externos, batidas, etc. Essas cláusulas são nulas. Por quê? Você sabe o fundamento? Quando eu deixo um carro em um estacionamento, eu celebro com o estacionamento um contrato de depósito. E o que é um contrato de depósito? É um contrato em que o depositário fica com a posse do bem, tendo a obrigação de me restituir ao final, tal como recebeu.
Eu deixo com o depositário, ele me devolve tal como recebeu. Quando ele coloca que não se responsabiliza, ele está dizendo, se houver alguma avaria, algum problema, eu não tenho a ver com isso. Mas é da estrutura do contrato, você me devolveu tal como você recebeu. É um contrato de adesão, você tirou uma característica essencial do contrato, essa cláusula é nula. O fundamento, e até você que advoga no dia a dia, o fundamento para você cobrar indenização quando acontecer com seu cliente uma avaria no veículo, ou quebrar o vidro, roubar CD, roubar aparelho CD, os próprios CDs em si, é o artigo 424 do Código Civil. E o fundamento é esse. Contrato de adesão tirou uma característica estrutural do contrato, que seria um direito do aderente. Tá certo? Sobre o contrato de adesão, limitando a esse tema, alguma pergunta vocês gostariam de fazer? Discutir alguma questão sobre o contrato de adesão? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Luísa. Ser de adesão não retira a natureza de contrato do ato? Olha, Luísa, muitas pessoas confundem essa questão. Muitas pessoas falam assim, contrato de adesão, na verdade, não é um contrato. Por quê? Nós vimos na aula passada, nas aulas anteriores, na verdade, que o contrato é um negócio jurídico bilateral, formado por um acordo de vontades. Como a parte só vai aderir ao contrato, você pode falar, não é contrato de adesão, a vontade é de um só. Errado, Luísa. Na verdade, existem duas vontades. O aderente externa a sua vontade? Externa. Como? Como ele externa? Aderindo, aceitando. O contrato de adesão, no contrato de adesão, eu perco a possibilidade de negociar cláusulas do contrato. Mas se eu quiser, eu falo, não vou aderir. Não vou aderir. Minha vontade, eu quero aderir, eu vou lá. O que se questiona é a chamada crise dos contratos, onde eu me vejo, às vezes, obrigado, em termos práticos, a aderir, sem o princípio da voluntariedade, mas é uma exceção. O contrato de adesão é contrato, porque existe acordo de vontade. Eu apenas perco a possibilidade de negociar cláusulas desse contrato, diferenciando do contrato de adesão. Tá certo? Ficou claro? Beleza, então nós vimos a questão do contrato, do princípio da autonomia da vontade ou da voluntariedade e abordamos a questão da crise dos contratos. Mas vale o princípio da autonomia da vontade, da voluntariedade. Certo? Segundo princípio que a gente pode discutir é o princípio da obrigatoriedade. É o princípio da obrigatoriedade. O que diz o princípio da obrigatoriedade? Você é livre para contratar. Contrata se quiser. Agora, contratou, é obrigado a cumprir. O contrato, ele faz lei entre as partes. Existe até uma expressão em latim que traduz o princípio da obrigatoriedade. Você conhece, né? Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, os pactos são para serem cumpridos. Assinou, contratou, sempre pressupondo que está legal o contrato. Se o contrato está legal, você é obrigado a cumprir. Você é obrigado a cumprir o que você assinou. Princípio da obrigatoriedade. Uma questão interessante. O Código Civil de 2002, vigente, novo Código Civil, ele adotou o princípio do pacta sunt servanda? Não tenha dúvidas que adotou. Contrato não é brincadeira. Assinou, tem que cumprir.